pessoal, tudo bem com vocês? A aula dessa semana a gente vai estudar sobre curto-circuito e mais tarde a parte de medidores de corrente, medidores de tensão, medidores de resistência, beleza? Então, é o seguinte, vamos começar essa primeira parte, eu vou dividir em dois vídeos aqui, eu quero mostrar para vocês algumas situações um pouquinho diferentes, nas quais você tem que analisar o circuito de uma maneira diferente, para poder encontrar o valor da resistência. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos compartilhar com vocês a tela para eu poder explicar melhor. Aqui está, pessoal. Então, aqui é um circuito, uma questão mais simples, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. A pergunta seria, qual é o valor da resistência elétrica entre o ponto A e o ponto B? Ou então calcular a corrente elétrica aqui. Vejam, temos um resistor de 50 ohms, um de 10 ohms e um de 150. O ponto A está aqui na esquerda, o ponto B está aqui na direita. Tranquilos? Então, analisamos o nosso circuito. Agora, vamos lá. O que eu preciso fazer? Nós aprendemos na aula passada que eu tenho que dar, quando eu não consigo visualizar rapidamente se o circuito é misto, ou série ou paralelo, o circuito misto, eu tenho que usar uma técnica que é dar nome aos pontos. Então, dois pontos conectados, que estão conectados por um fio, sem nada entre eles, ou seja, sem um resistor, sem uma fonte, sem nada, eu dou o mesmo nome, eu dou a mesma letra. Então, fazendo isso, pessoal, olha o que acontece aqui, ó. Aqui estava o ponto A, então vamos da esquerda para a direita, tá? Ó, aqui estava o ponto A, esse aqui também é um ponto A, beleza? Tranquilos. Desse ponto A até este ponto aqui, que eu nominei de C, por enquanto, eu tenho um resistor de 50 ohms. Então aqui eu parei com o ponto A. Agora vamos vir da direita para a esquerda. Aqui tem um ponto B, aqui também é um ponto B. Perfeito? Ó, daqui para cá, nós temos um outro ponto que não é nem um ponto A, nem um ponto B. Aí vejam qual que é o esquema aqui, pessoal. Aqui vem o grande segredo, ó. Esse cara aqui eu dei uma outra letra, que ele não é nem um ponto A, nem um ponto B. Então eu dei uma letra C. Só que esse ponto aqui, ó, é C, este aqui de baixo é um ponto C, este aqui é um ponto C e esse aqui é um ponto C. Ou seja, aquele resistor de 10 ohms, vocês percebem que ele está todo ele, digamos assim, os dois lados dele estão com letra C? Então significa o quê? Que não há uma diferença de potencial sobre esse resistor C. Ou seja, este cara aqui ele pode ser eliminado. Ó. Eu vou eliminar esse cara aqui. Ó. Sumiu. Tchau para ele. Beleza? Isso significa dizer que este resistor de 10 ohms ele está curto-circuitado. Isso que é um curto-circuito. Então, eu tenho uma conexão entre as duas extremidades sem nenhuma resistência. Quando a gente faz isso aqui, o que vai acontecer? Nesse caso, ó, eu vou redesenhar o meu circuito. Olha o que acontece, ó. Ponto C, eu tirei, a corrente vai toda pelo fio sem resistência, eu fico apenas com o resistor de 50 e com o resistor de 100. Ou seja, isso aqui dá uma resistência equivalente de 150. Então, esse é um exemplo de curto-circuito. Perfeito, pessoal? Então, um exercício aqui, um exemplo está resolvido. Vamos para o próximo exemplo. E o ponto B. De novo, pessoal, se a gente observar esse circuito, eu não consigo saber de cara se os resistores estão em série ou em paralelo. Concorda comigo? Está meio bagunçado. Um ou outro até consigo identificar, mas o circuito como um todo não. Então vamos lá, vamos usar a nossa técnica. Pontos que estão interligados sem ninguém entre eles, apenas por um fio, recebem a mesma letra. Fazendo isso, olha o que acontece aqui, ó. Então, a gente vai ter essa configuração. Vamos lá, partindo do ponto A. Ponto A, aqui é um outro ponto A, aqui é um outro ponto A. Beleza? Ponto A acabou. Vamos agora começar do ponto B. Ponto B, ponto B, ponto B, ponto B, lá em cima, acompanha o mouse, ó. Ponto B, aqui um ponto B. Opa, o que aconteceu agora? Agora, se você observar, você vai perceber que você tem ali dois pontos, né? Vários pontos A e B, não tem ponto C aqui, mas esse resistor de 10 aqui, ó, olha o mouse ali, de 10, ele está entre dois pontos B. Então, não tem diferença de potencial entre eles. O que acontece? Ele vai desaparecer. Esse cara está curto-circuitado. Beleza, pessoal? Então, entre as duas extremidades tem a mesma letra. Significa dizer que não tem diferença de potencial, significa dizer que não vai passar corrente, que eu posso desconectar ele do circuito. Isso é chamado curto-circuito. Agora, o que vai acontecer? Vejam, ó, se você montar aqui, ficamos com esse circuito. Ó. Primeiro resistor de 12, tem A em um lado, B no outro. Segundo resistor de 12, A em um lado, B no outro. Outro resistor de 12, A de um lado, B no outro. Então, eliminamos aquele resistor de 10 ohms. Dando uma melhoradinha, só para ficar mais fácil você enxergar, olha o que nós temos aqui, ó.
olha o que nós temos aqui. Esse circuito é o anterior que eu tinha mostrado para vocês. Agora, o que a gente vai conseguir fazer com ele? A gente consegue montar esse circuito aqui, ó, pessoal, que é nada mais é do que eu peguei esse 1211 e passei para cá. Então, agora o circuito ficou mais visível, concorda? Foi só uma alteraçãozinha aqui para a gente poder melhorar. Só observe um detalhe aqui. Olha aqui, ó, pessoal, um outro exemplo. De novo, temos um circuito, temos o ponto A e o ponto B, e eu quero encontrar a resistência elétrica entre o ponto A e o ponto B. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3 resistores de 12 ohms e um de 10, perfeito? De novo, não sei se isso aqui está em série, se está em paralelo. Isso aqui não é tão óbvio de eu descobrir. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a técnica de dar nomes aos pontos, e pontos que estão conectados apenas por um fio recebem o mesmo nome. Então, vejamos aqui, ó. Ponto A está aqui, este cidadão vai ser ponto A, esse vai ser ponto A, beleza? Fazendo a nomenclatura, olha o que eu consigo, ó. Então, ponto A, ponto A, ponto A, beleza? Não temos mais nenhum ponto A. Começando pelo B. Aqui é um ponto B, aqui é um ponto B, outro ponto B, outro ponto B, outro ponto B, outro ponto B. Ou seja, o que nós conseguimos descobrir aqui, ó? Conseguimos observar que nós temos um resistor, esse primeiro que está conectado entre o ponto A e o ponto B, um outro entre o ponto A e o ponto B, um outro entre o ponto A e o ponto B, e esse resistor de 10 ohms, ele está entre B e B. Quando eu tenho um resistor conectado e os dois lados têm a mesma letra, significa dizer que a diferença de potencial é zero. Tá? Não tem diferença de potencial entre as extremidades. Ou seja, não vai passar corrente elétrica. Então, na prática, esse cara vai ser eliminado. Muito bem, esse cara vai ser eliminado. Então, vamos cortar o circuito, vamos redesenhar o circuito com ele eliminado. Tá aqui, ó. Tirei esse cara, tirei dos 10 ohms. Perfeito, pessoal? Isso é chamado de curto-circuito. Eu poderia afirmar que o resistor de 10 ohms está curto-circuitado. Ele foi desviado, né, a corrente elétrica desvia ele. Muito bem. Aí, fazendo isso aqui, o que mais a gente consegue fazer? Dá para dar uma melhoradinha nisso aqui. Então, dando uma melhorada no circuito, eu consigo só ajustar algumas coisas. Então, chegamos nesse circuito aqui. Veja, eu só ajustei, tá? Só eliminei aquela parte que nós tínhamos. Bom, fazendo mais um passo aqui, ó, só para dar mais uma melhoradinha, olha o que eu tenho, ó. Eu consigo passar para cá. Então, eu só passei o 12 e 11 aqui para baixo. Cheguei nesse circuito aqui, ó, tá? Que é o circuito mais bonitinho, vamos chamar dessa maneira. Então, toda a parte de cima é um ponto A, toda a parte de baixo é um ponto B. Veja, isso aqui é um circuito com 3 resistores em paralelo. É um circuito paralelo comumzinho. Aí, para encontrar a resistência equivalente, basta fazer 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3. 1 sobre R equivalente é 1 sobre 12, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 12. Nesse caso, todos eram iguais a 12. Tira o mínimo, né? O mínimo é 12, vai ficar 1 mais 1 mais 1, inverte, bom, aqui fica 3 sobre 12, e inverte os dois lados, nosso R equivalente deu igual a 4 ohms. Perfeito, pessoal? Então, aquele circuito bem complexo lá de trás, se transformou num circuito bastante simples. Aqui eu quero mostrar para vocês um macetinho de aplicação, que é um macete para cálculo mental. Agora, muita atenção aqui. Este macete para cálculo mental só vale em uma única condição: eu ter resistores iguais em paralelo. Tá? Se um dos resistores for diferente, não dá para fazer esse cálculo. Tá? Tem que todos eles serem iguais. Qual é o cálculo? É que a resistência equivalente em paralelo para N resistores iguais é o valor do resistor dividido por N. Ou seja, se eu tenho 3 resistores que valem 12 em paralelo, todos iguais, o equivalente vai ser 12 dividido por 3. Se eu tivesse apenas 2, seria 12 dividido por 2, e assim por diante. Perfeito, pessoal? É um macetinho que você pode usar para ficar mais rápido a tua conta, cálculo mental. Não quiser usar o macete, basta fazer a conta, vai dar sempre na mesma. E aqui, pessoal, para finalizar esse nosso vídeo, um outro circuito, muito parecido com o anterior. De novo, ó, 3 resistores, né? Agora tem 3, antes eram 4, um de 12, um de 12 e um de 10. Só que agora tem um fio atravessado aqui no meio desse circuito. Então, novamente, o que eu faço com esse fio ali no meio? Será que é série? Será que é paralelo? Não sei. Vamos usar nosso conhecimento, que é dar nome aos pontos. Então, dando nomes aqui, ó, aqui nós temos, ó, aqui é um ponto A. Começar pelo ponto A, lá em cima. Aqui é um ponto A. Aqui também é um ponto A.
Aqui também é um ponto A. Aqui também é um ponto A. Ótimo. Só que aqui embaixo também é um ponto A. Percebem? Também é um ponto A. Aqui também é um ponto A. E aqui também é um ponto A. Ou seja, todo mundo é ponto A. Conclusão. Qual é a resistência que você tem entre o ponto A e o ponto B? Não tem ninguém, pessoal. Tá vendo? Então, a resistência equivalente é igual a zero. Então, o que significa na prática isso aqui? Significa dizer, se você quisesse brincar com esse circuito aqui, tá? Significaria dizer que este cara aqui não acende, este cara aqui não acende, este cara aqui também não acende. Ou seja, você colocou em curto-circuito a bateria. Na verdade, você colocaria, quase que pegaria fogo nessa bateria aqui, né? Você curto-circuitou a bateria, ia desarmar o fusível ou o disjuntor dessa bateria. Mas o fato que a pergunta que era resistência equivalente, ela é zero. Não temos resistência equivalente nesse circuito. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Então, o objetivo desse vídeo era esse aí, mostrar para vocês como que você trabalha em umas situações em que a gente tem o chamado curto-circuito. É dessa maneira, dá nome para os pontos, transforma num circuito mais simples e calcula o que for necessário. Perfeito, pessoal? Então, primeira parte da aula dessa semana é essa aqui. Na sequência, teremos um outro vídeo trabalhando os outros assuntos da semana. Até mais, abraço.